Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo aqui à nossa última parte dessa série que a gente iniciou com as novidades do Laravel 6. Nesse episódio nós vamos criar um CRUD em cima ali dos posts que a gente fez, só para você ter uma noção geral, para você que ainda não mexeu com o framework, para você ter uma noção geral de como utilizar. Eu vou usar aqui uma técnica que é usando controllers como recurso, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou tentar explicar tudo que eu estiver utilizando aqui. E é claro, qualquer dúvida que você tiver, escreva nos comentários abaixo e eu vou fazer o possível aí para responder todos, tá bom? Então, antes da gente começar, já vou te pedir aí para deixar seu like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações aí para nos dar essa força. Quando a gente lançar novos vídeos, você já receber as notificações e vir acompanhar junto com a gente, tá bom? Então também já peço aí que você compartilhe os vídeos com seus amigos, marque a gente aí nas redes sociais. O nosso Instagram vai estar aparecendo aí na tela para você. E é claro, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, compartilhe aí com todos, né? Tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu continuo usando aquele projeto CRUD que a gente iniciou no começo da série. Então se você ainda não viu o começo da série e de repente não sabe iniciar um projeto Laravel, vai aparecer um card aqui para você acessar o primeiro episódio. E se quiser acompanhar todo para depois voltar para isso, não tem nenhum problema, tá bom? É claro também que eu vou deixar o link do GitHub com os códigos feitos aqui para você dar uma olhada depois aqui do vídeo, tá certo? Mas caso você queira acompanhar com a gente, volta lá no primeiro episódio. Se você de alguma forma já sabe iniciar um projeto, não tem problema, você pode iniciar e continuar aqui com a gente. Tudo bem? Então, o primeiro passo que eu vou, tá? Eu tenho aqui o meu built-in server do Laravel tá executado aqui pra gente, tá? Ele está iniciado aqui. E eu tenho aqui essa interface do terminal liberada para a gente fazer alguns comandos. O primeiro comando que eu vou fazer aqui é gerar o nosso controller. Então eu vou chamar aqui de post controller, mas eu vou gerar ele como recurso, tá? Eu posso passar o "-r" ou "-resource", tá bom? Então qualquer um dos dois funciona, tá? Então ele vai gerar um controller pra gente com alguns métodos, tá? Vamos lá no Visual Studio Code agora. Aqui na pasta, deixa eu só atualizar aqui, ó. Ele vai estar aqui, ó, post controller, tá? E deixa eu só minimizar esse menu lateral. Esse controller, ele vem com alguns métodos. Esses métodos, Anderson, são pensados em quê? São pensados nas operações do HTTP. Get, post, put, delete, tá? Ali pra gente. Então, por exemplo, você vai ter uma rota index, que é para a listagem de todas as postagens no nosso contexto aqui. Você vai ter um método create, que é para você criar o seu dado, no caso aqui da gente uma postagem. Aí você vai ter aqui, no caso aqui na verdade é a exibição do formulário, né, foi mal. E aqui que sim é a criação do dado, né, que a gente vai receber os dados da request e persistir isso no banco. A gente vai ter aqui um método para exibição de um dado, tá? A gente tem um método também para exibição de um dado, só que aqui seria tipo para um formulário, tá? Geralmente eu acabo assim, no meu trabalho, o que eu faço? Eu acabo redirecionando esse cara quando eles acessam para cá, tá? Pro show. Mas se você fosse pegar em miúdos, o show seria mais ou menos uma visualização rápida e o edit seria o formulário de edição de fato, tá? Se a gente quiser criar os métodos também, tá bom? Aqui mesmo ele já diz, né? Isso aqui é para exibir um recurso específico. O recurso seria, aqui no nosso contexto, o post. É em cima de quem a gente está trabalhando, tá? Que aí, no caso, é o post. E aqui o update seria o processo de atualização de fato. O destroy é a remoção do dado, tá bom? Então a gente vai trabalhar cada um desses métodos. Agora, como é que eu faço para criar as rotas para cada um desses métodos? Eu vou ter que fazer lá um get, um post, um put. Até poderia, não tem nenhum problema, mas o próprio framework ele já disponibiliza para gente um método chamado resource. E o que eu faço? Bora usar ele aqui e vou te mostrar. Então eu vou aqui na nossa listagem de
arquivos. Deixa eu só minimizar isso aqui para não confundir a gente, tá? Então aqui tá tudo minimizado, né? Fechado. E eu vou aqui, ó, routes web.php. Esse cara aqui já tem algumas informações, tá? Se você acompanhou a série, você vai lembrar aí, tá certo? E então aqui eu vou colocar um comentário, né? Então, vou colocar aqui, ó, rotas para trabalho em nosso CRUD de posts, tá bom? O que eu faço? Chamo route e eu tenho aqui o método resource, certo? O método resource ele vai receber a URI ou a rota em si, tá? Então a gente pode colocar aqui posts, postagens, etc. Vou colocar posts. E o nome do controller. Como o controller está dentro da pasta de controllers diretamente, eu posso chamar ele aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Então, post controller. Anderson, é só isso? Sim, só isso. A rota em si e o nosso controller como recurso. E o que esse método recurso ou resource do route vai fazer para a gente? Se a gente for aqui no terminal, deixa eu limpar minha tela aqui. Se eu fizer aqui um PHP artisan route list para a gente ver as nossas rotas, tá? Você vai perceber, deixa eu só tirar esse zoom aqui para melhorar a visualização. Agora sim. Você vai perceber, ó, tá? Ignora aqui tudo para cima. Você vai perceber que a gente vai ter um get posts, a gente vai ter um post posts, um get header para posts barra create, um get on head para posts barra post, né? Que nesse caso o post aqui é o parâmetro, vai receber o ID do post, ou você pode trabalhar com um parâmetro com a conversão automática, que ele já entrega pra gente um objeto post, você pode escolher isso, tá? E você vai ter que o delete para post, lembrando mais uma vez, esse post, ele é a referência dessa postagem que você quer remover, a mesma coisa para o put, beleza? E ele já cria aqui pra gente o apelido, ó, das rotas, tá? Tudo isso, ó, perceba a rota que eu coloquei lá, posts, então ele já cria em cima disso. E perceba também que para a gente ter referenciado nosso controller, ele já aponta para os métodos que estão lá criados, tá? Então isso aqui já facilita bastante a nossa vida nesse aspecto quando a gente for trabalhar com esses formulários. Mas Anderson, eu estou acostumado na web, né, com PHP, com HTML e CSS, especificamente com HTML e o PHP, eu estou acostumado a trabalhar com GET para recuperar informações, né, o acesso normal da URL. Em alguns casos no formulário eu uso GET para fazer uma busca, né? E aí tu tem rotas para atualizar que está com put, patch ou delete. E eu não tenho esse suporte no formulário. Pensando nisso, o pessoal do framework do Laravel criou uma diretiva dentro do Blade chamada de method. E aí a gente vai poder especificar no formulário esse trabalho. Ou seja, eu vou poder usar o formulário, o método dele como post, mas eu chamo essa diretiva dentro do formulário e informo para o Laravel que eu quero que ele interprete esse formulário com esse verbo, put ou delete, que é o que o formulário em si, o HTML, não suporta, tá bom? E aí quando eu enviar, ele vai interpretar e apontar para a rota correta, tá bom? Então assim, eu vou mostrar isso na prática, é claro que você não precisa se preocupar no momento. Quando a gente chegar lá, você vai entender o que é essa diretiva. Deixa eu só voltar aqui para o nosso zoom para ficar tranquilo, quando a gente precisar ver aqui no terminal. Limpei minha tela, vou voltar para o Visual Studio Code. Tá? Estou aqui no Post Controller. Eu gosto de trabalhar, pessoal, da seguinte maneira, tá bom? Para quem está iniciando, eu vou tomar o cuidado de explicar por quê, até porque isso aqui vai ser uma prática para algumas pessoas novas, para outras já tá tranquilo, tá? Como eu tô trabalhando aqui com Post Controller, a gente sabe que a gente tem um model que a gente vai trabalhar em cima dele, que é o post. Então eu vou importar ele aqui antes, tá? Então app post, certo? Só que assim, eu poderia vir aqui, fazer o post all e etc e retornar isso. E cada vez que eu for usar o model post, eu vou chamar o model direto e usar aqui a interface de facades dele, tá? Que é essa forma que a gente vê aqui, que a gente acessa alguns métodos de forma estática, beleza? Só que assim, eu não vou fazer isso. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Primeiramente, eu vou criar um atributo. Opa, no caso, eu vou chamar de post. Poder chamar de model também. E vou criar aqui
no construtor desse controller a seguinte atribuição. Eu vou criar o parâmetro post, eu vou tipar ele como post, que é o nosso model, beleza? Por isso que é importante ele estar importado aqui em cima. E isso eu vou passar para o meu atributo post dentro da classe. Anderson, o que é isso? Isso aqui a gente chama de injeção de dependência, o mesmo acontece quando a gente trabalha aqui com o request, beleza? Aqui e aqui, você não está tendo o objeto real nessa escrita, aqui nesse caso, no momento da classe. Quando que eu vou ter ele? Aí que entra a explicação. No momento que o Laravel começar todo o serviço dele, bababá, levantou o serviço, criou instância das coisas, por aí vai, ele vai ler esse construtor dessa classe, no caso, classe de controller, e vai pegar esse parâmetro post do construtor. Ele vai ver que esse cara está tipado como post e o namespace completo, app contra barra post. O que o container do Laravel faz? O container de serviços, o cara que faz toda a instanciação das coisas, passa o que tem que ser passado. Ele pega esse tipo, procura esse objeto, vai instanciar ele e aí sim eu vou ter a instância real, eu vou ter o objeto ali para ser inserido nesse construtor do post controller. Tendo isso, eu vou ter acesso aos métodos normalmente, o método para buscar todos, all, o paginate, o create e por aí vai, tá bom? Então eu gosto de trabalhar dessa maneira aqui, tá? O container de serviços identifica e ele injeta para gente. O mesmo pensamento, a mesma explicação vale para o request. Ele vai passar o objeto request no momento que isso aqui for ser chamado, for ser utilizado, tá bom? Aí aqui eu já vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu já vou começar a criar o conteúdo do index, tá? Então, posts é igual ao que? A this post, que contém agora o meu model, eu posso passar um all, mas aqui, como a gente vai trabalhar com a listagem, eu vou passar o paginate, eu vou colocar aqui o que? 30 por página. Acho que vai dar página pra caramba, porque eu tenho da última aula, ainda tenho 60 mil posts ali, né? Espero que não dê um crash pra gente. E aí eu posso fazer o que? Um return view, pra gente retornar uma view pra gente, uma view blade, né? Que é o template engine aqui no Laravel. Vai estar lá na pasta de views, então eu vou criar lá uma pasta chamada posts, e lá dentro eu vou criar um index, o index.blade.php. Aí aqui eu posso passar um array associativo, e essa chave é como eu vou chamar a variável lá na view, e ela recebe o valor dos posts que a gente buscou aqui com paginate. Só que isso aqui, essa sintaxe aqui, ela pode ser substituída pelo compact, que é do próprio PHP, posts. Então o que ele vai fazer? Esse posts aqui, ele vai identificar essa variável aqui, vai criar um array associativo com essa chave e o valor de posts. Tá? O mesmo que eu fiz agora, só que usando o compact. Tá bom? Então bem tranquilo, é claro que se eu for aqui no meu browser, vamos aqui. Então a gente botou lá barra posts, a gente já vai cair no index, porque a gente está fazendo um get. E aí aqui é claro que vai dar um erro, né? Que a view não existe, de fato ela não existe. Tá? Olha o ignition aqui pra gente. Ela não existe. Talvez eu tenha aqui, ele já me deu aqui uma suposta solução. Será que a view existe ou ela está faltando a extensão? Então é claro que a gente sabe que ela não existe, né? Então eu vou voltar aqui para o Visual Studio Code. Vou lá na pasta de Resources. Eu vou ter a pasta Views. Aqui dentro, cliquei em Views, vou clicar aqui, ó. Eu posso clicar aqui na pasta, eu posso clicar aqui em um arquivo. Aí o que eu faço? Posso fazer aqui, ó. Eu cliquei em arquivo, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, posts barra index.blade.php. O que ele faz? Ele cria a pasta pra gente e o arquivo já de cara, se você quiser essa facilidade, né? Aí aqui o que eu posso fazer? Eu tenho aqui, lá da nossa geração do UI, eu tenho aqui o app.blade.php, certo? Eu posso estender ele aqui só para a gente fazer esse trabalho, né? Então eu posso vir aqui, ó, @extends, aí eu vou chamar o que? Layouts.app, tá? O próprio Laravel já vai interpretar esse ponto como barra, vai chamar quem ele tem que chamar.
beleza? Aí eu vou pegar uma section, que é o que vai ser substituída lá dentro do layout principal. Essa section a gente procura o yield aqui dentro, ó. O nome dela é content, então eu vou copiar esse content aqui, eu colo aqui e vou fazer aqui um end section, beleza? E aqui dentro, o que eu vou fazer? Como a gente tem o Bootstrap importado aqui, se você lembrar lá da última aula, na verdade da aula de Laravel UI, posso chamar aqui um table.table para ele criar uma tabela com a classe table para gente do Bootstrap. Vou pegar aqui o thead, vou fazer aqui uma linha tr, e aí a gente vai ter nossas colunas, né? th, vou multiplicar aqui por 4, ele vai criar 4 ths pra gente, tá? E aí aqui eu vou ter o id, o título da postagem e o criado em, tá? Beleza? Aí depois do thead eu vou ter o tbody, vou ter dentro do tbody uma linha e vou ter 4 colunas, né? Então td asterisco 4 para multiplicar por 4, vou dar um tab. E aí esse tr aqui que eu vou fazer o loop. Então eu vou fazer aqui arroba, posso fazer aqui um for else, tá? Pode ser que para alguns não seja comum, mas eu já mostro o que é esse cara. Certo? Então for else, ele faz o seguinte teste pra gente. Se não existir nada em posts, ele já cai aqui no bloco do empty e a gente pode colocar aqui, por exemplo, um tr, um td, e aí a gente coloca aqui um call spam, do total das colunas aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, né? 4. Então, call spam 4, ele vai fazer uma linha completa de lado a lado da tabela. Aí a gente pode fazer aqui um H2, nenhum post encontrado, certo? Então, simplifica bastante usando essa diretiva aqui, o for else, com @empty end for else, do que a gente fazer um for each, aí botar um if dentro, ou fazer um if blocando tudo e etc, né? Isso aqui simplifica mais a nossa vida. Então, eu vou pegar aqui, ó, o post, eu vou acessar ali o atributo title, estou printando essa informação, vou printar aqui, no caso aqui é o ID, né? Aqui o title, certo? E aqui o criado em, na verdade é só três que eu tenho lá. Então deixa eu apagar esse cara aqui. Colocar aqui para 3, ó. Tá? Beleza, feito isso, vamos lá no browser. Deixa eu atualizar aqui, não sei se vai demorar muito, acredito que não. Ó, bem rápido, né? E aí, ó, deixa eu voltar aqui. A gente pode... Eu acredito que aqui não tenha isso. No content. Vou colocar aqui um container só para a gente centralizar esses dados, tá? Uma classe container do Bootstrap. Tá? Só para centralizar aqui, ó. Aí você percebe que já está aqui a listagem 30, né? Se a gente colocar aqui... Como é que eu faço para exibir... Opa, deixa eu fechar logo esse blade aqui, o app. Na nossa view aqui, como é que eu faço para exibir as nossas navegação? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Posts, links. O que ele vai fazer pra gente? Vamos voltar aqui, atualizar. Ó, aqui abaixo, já exibe pra gente a nossa navegação, bem simples, né? Se eu for aqui na 2000, da página 2001, a gente vai ter ali a postagem de número 60.030, beleza? Com a paginação, né, até comentei com vocês lá sobre esses dados, a gente tem uma massa de dados para ser exibidas, etc. É loucura a gente mandar isso tudo de uma vez, né? Ficar muito lento, a aplicação vai blocar, etc. E aí a gente geralmente pagina esses dados, né? Como uma forma de deixar as coisas mais simples. A gente vai pegando bloco por bloco
E aí, até o final. E aí, é claro, né? Veja a simplicidade com o framework da gente ter essa paginação. Eu chamei do próprio Eloquent, né, lá do model, o método paginate, disse quantos eu queria por página e desse retorno, além das informações que são feitos o loop aqui, ele também manda um método chamado links que a gente consegue printar uma paginação. Beleza? Aí aqui, se a gente for analisar, deixa eu voltar aqui, a gente já pode fazer o seguinte, ó. Continuando aqui nessa nossa tela, eu vou colocar aqui um link, deixa eu recortar isso aqui, vou dar um Enter, eu vou digitar aqui o A, dar um Tab, para ele criar uma âncora para gente. Dentro da âncora eu vou colar de novo ali o nosso título. E aqui eu vou chamar o nosso route, para a gente poder referenciar nossas rotas pelo apelido dela, em vez de mandar um /posts/create, né, que vai exibir o formulário de criação. Nesse caso aqui de edição, por exemplo. Então, como é que eu chamo aqui? O apelido é posts.show, tá? Ou edit. Eu vou usar o show aqui, vou deixar o edit sem fazer. E aí aqui a gente chama lá o nome do nosso parâmetro post, no singular, e passa o post ID. Certo? O que isso aqui vai fazer pra gente? Eu vou lá no browser e depois eu volto aqui de novo. Vou atualizar. Perceba o link, eu vou dar um zoom aqui no canto inferior da tela. Você vai perceber que ele botou o parâmetro correto pra gente, né? Tá ali pra gente, ó. Tá bom? Então, bem tranquilo. A gente chamou a rota pelo apelido. Se em algum momento a gente precisar alterar o nome real da rota, a gente não tem nenhum problema. Por quê? Porque nas views eu estou chamando o apelido e não a rota real. E aí esse método route, quando a rota tem parâmetros, a gente passa aqui dentro de um array, chama o nome do parâmetro e o seu valor ali diretamente, tá bom? Beleza, então feito isso, eu vou criar bem aqui acima da nossa table uma div call 12, só para a gente criar um botão aqui. Vou colocar aqui um LG de large e um success para pegar uma cor verde ali. E aqui eu vou chamar o route novamente. Eu vou chamar o que? Posts.create. Fechar aqui o nosso printador, né? O nosso print. Beleza, e vou colocar aqui, criar postagem, tá? Tranquilo, criei ali um botão, tá? Deixa eu só tirar um pouco desse zoom aqui para facilitar mais. Criei aqui o nosso botão de criar post. Vou voltar aqui para view, vou atualizar. Está aqui pra gente, criar post. Claro que não existe nada, né? Ele não deu erro por quê? Porque o método existe, mas ele não tem nenhum conteúdo, aí fica em branco mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar assim mesmo, a gente poderia dar uma margem aqui, mas o intuito tecnicamente no momento não é esse, é mais o processo do CRUD. Então, para a gente criar essa tela do criar post, ou criar postagem, deixei bem aqui na minha migration, para me lembrar os campos. Tá? Então, deixa eu fechar aqui resources, vou aqui em database, migrations, eu vou ter aqui o posts. Bem simples, a gente só tem um title e a description, tá? Beleza, vamos criar ali o nosso formulário então. Eu vou fazer aqui, para facilitar a nossa vida, vou fazer aqui um Ctrl Shift S, ou Command Shift S no Mac. Vou salvar aqui como create.blade.php. Dentro da própria pasta posts. Se eu atualizar aqui, ó, ela já vai estar aqui pra gente, ó. Aí aqui o que eu faço? Eu removo todo o conteúdo aqui da nossa section e vou fazer aqui o nosso formulário. Form, vou dar um tab. Vou criar aqui uma div.form-group. Dentro dela, com sinal de maior que, eu indico que dentro dessa div, com essa classe form-group, eu quero criar um label mais um input com a classe form-control. Beleza? Se eu der um tab, ele cria pra gente. Aí eu vou só formatar aqui, ó. Tá? Se você não sabe, no passado, esse autocomplete aqui, essa geração, né, não seria nem um autocomplete, ela
veio por causa de um plugin chamado de Emmet. Ele ficou tão popular, que ele acaba hoje vindo por default nos editores de código, nas IDEs, na maioria das vezes. Já vem padrão. No Visual Studio Code ele já está padrão aqui pra gente. Beleza? Ó, se eu for aqui abaixo fizer aqui para Diviform Group, você vai perceber bem que ó, Emmet Abbreviation, né? Então esse cara aqui, ó, Emmet. Então aqui abaixo eu vou criar novamente um Diviform Group, dentro dele eu vou criar um text area.form-control e aqui um label mais um text area, beleza? Aqui nesse Emmet Abbreviation você vai perceber o que ele gera com esse snippet aqui, né? Ele vai criar uma div class group, a label, mesmo que está aqui em cima, só que no lugar do input eu estou criando aqui um text area. Então dá um tab aqui, eu vou dar só uma formatada nesse cara aqui. Deixa eu ocultar esse menu aqui, para a gente ficar com um palco maior aqui. Beleza, aqui eu tenho, vou ter aqui o que? Vou ter o título, o nome do meu input, eu vou chamar de title. Vou tirar esse for daqui, eu vou ter aqui a... Coloquei descrição, né? Só a nível de conhecimento mesmo. Então, description. Tá? Não vou precisar desse ID aqui. E é isso aí. Aí aqui acima, a nosso formulário vai mandar para onde? Para a rota posts.store com o método post, tá? Que eu vou criar a nossa postagem aqui. Aqui abaixo eu posso chamar aqui um button, dois pontos submit, para ele criar aqui um button type submit. Vou colocar aqui criar post. E aí eu vou fazer aqui vou passar uma classe aqui para esse cara, btn-lg de large e um btn success para pegar a cor verde ali do botão. Tá bom? Então, feito isso, feito o formulário, eu vou lá no meu post controller, no método create aqui, e vou retornar essa view. Eu só preciso retornar ela. Então ela está onde? Em posts e o nome é create. O restante o Laravel inclui para gente, a extensão e todo o caminho para ser incluído esse arquivo, tá bom? Se eu for aqui no browser, clicar aqui em criar postagem, eu vou ter meu formulário, certo? Se você fizer um botão direito aqui e for em ver source code da página, você vai perceber que, vou dar um zoom aqui, ó. Aqui no formulário, aqui abaixo, a action já foi preenchida corretamente. Quando eu mandar um post para barra posts, eu vou acessar o método store lá do controller. E aí tudo vai funcionar tranquilo, beleza? Tecnicamente é o esperado, né? Então aqui o store tá aqui pra gente, ó. Eu já tenho a request. Então se eu fizer um die and dump em request e pegar tudo que vier nele, eu vou ter o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, título, testando descrição. Vou clicar aqui, ó, criar post. O que aconteceu aqui? Isso aqui é bem importante, tá? Eu deixei realmente acontecer para você entender. Por que que deu page expired? Toda vez que você trabalhar com posts, tá? Aqui no seu framework, você vai precisar mandar um token para evitar de forma simples a clonagem dessa requisição, tá? Um ponto de segurança. E esse token, ele é o token CSRF. Como é que eu faço isso, Nanda? Eu tenho três formas. Posso criar um input hidden aqui, tá? E chamar ele aqui de underline token. E o valor dele eu consigo gerar através de um helper chamado csrf token.
certo? Vou salvar aqui, vou voltar aqui, vou atualizar. E aí, o que eu faço? Vou mandar de novo. Perceba que a gente já caiu lá dentro e o token está aqui, ó. Tá? Isso aqui é para validar que você está mandando a requisição da sua própria página, do seu próprio projeto, beleza? Que ela não está vindo remotamente ou que não estão clonando essa requisição, tá? A gente pode também, voltando aqui, mandar isso aqui, eu vou até deixar comentado aqui, da seguinte maneira, ó, fazer um CSRF underline field. O que o field faz? O field faz isso aqui tudo pra gente através desse helper aqui pra gente, dessa função helper. Tá certo? Então, atualizar aqui, ó, tá? Se inspecionar aqui, você vai perceber aqui, ó, dentro do nosso, ó, ele tá aqui pra mim já montadinho, beleza? O outro está comentado aqui acima. E mais simples ainda, eu posso usar uma diretiva, chamar só um @csrf e ele já cria pra gente, beleza? Voltando aqui, atualizar de novo. Tá aqui, ó, tá? Então você escolhe aí a maneira que você achar melhor, tá? Então deixa eu só deixar comentado aqui do próprio Laravel mesmo. CSRF underline field, só para você ter a noção aqui, né? Tá? Esse aqui são os comentários dentro do Blade, beleza? Então, tranquilo. Deixa eu voltar aqui, vou atualizar. Tudo certinho aqui pra gente. Opa, acabei confundindo aqui o comentário. Como comentário é traço, 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 tá? Deixa eu só atualizar aqui. No caso, print aqui, né? Tá? Beleza? Acabei errando ali o comentário, não tem problema. Tá? Então você viu aí três possibilidades. Você fazendo o mesmo input, chamando só o token, você permitindo que o Laravel crie o token completo com o método CSRF underline field, a função helper, né? Ou usando a diretiva, que é uma escrita mais simples ainda. Tá bom? Os nossos dados já estão chegando aqui para a gente no store, no nosso método. O que eu faço? Vou chamar aqui o quê? Vou chamar de data. E aí eu posso pegar o quê? Eu posso pegar aqui post igual a this post, que eu vou ter uma instância do model e trabalhar dessa maneira aqui, tá? Pegando o data ali, title, a description, e chamando aqui o método save, tá? Essa maneira aqui é uma forma de trabalho, tá? Que a gente chama Active Record, tá? Recomendo que você dê uma lida caso você queira se aprofundar em Active Record. Eu vou botar o nome aí na tela para você, tá? Esse cara aqui, a gente consegue passar as colunas para serem salvas na base. Como se eu estivesse acessando atributos do objeto, passo o valor real e quando eu chamar o método save, ele vai inserir isso na base para mim. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Eu vou criar aqui um título ok, 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 ok. Vou clicar aqui, ó, criar post, tá? Não tivemos nenhum erro. Eu vou na listagem de posts, vou lá na última página, que a gente está de forma ascendente aqui, ele está aqui, ó, tá? Foi criado pra gente. Como eu não estou tratando, como eu não estou fazendo redirect, no final da aula a gente vai fazer um redirect com mensagem, mas por enquanto não deu nenhum erro na tela de save, ele já criou pra gente, ó. Beleza? E aí, voltando aqui, se você quiser ordenar de forma decrescente essa listagem ali do index, você pode chamar aqui, antes de chamar o paginate, chamar aqui um order by. Opa. Colocar aqui id, desk, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, se eu for aqui na primeira página, agora a gente vai ter aqui de forma decrescente a chamada dos posts e o nosso último post está aqui, ó. Beleza?
Então aqui, pessoal, a gente tem já um index, a gente já tem a exibição do formulário de criação e a gente tem o store. Só que eu te falei que essa aqui é uma das formas, tá? Eu vou comentar ela aqui, porque particularmente não é uma forma que eu trabalho no dia a dia. Vou comentar aqui acima o seguinte, ó. Criando post, post usando Activity Record. Eu gosto de usar o nosso amigo Mass Assignment. Como é que eu faço isso? Eu chamo ali o meu this post, que contém o nosso model, eu chamo o método create. E aqui eu passo data. O que acontece? Deixa eu executar para você, a gente vai ter um erro nisso aqui, beleza? A menos que eu tenha... Vamos ver o erro aqui, tá? Se não der erro, eu te explico o porquê não deu erro. Outro post, outra postagem, ok. Vou clicar aqui, ó, criar post, tá? Perceba o erro, tá bom? Perceba o erro aqui pra gente. Ele tá dizendo aqui que o nosso underline token que tá no array data, eu tenho que permitir ele ser preenchido no mass assignment, lá no meu post, no meu model post. Então o que isso quer dizer? Como eu estou usando mass assignment, ou se a gente for traduzir para simplificar, criação em massa ou atribuição de valores em massa, eu tenho que dizer quais são os campos que eu posso receber esses dados. Como eu não defini nenhum, ele já está me dizendo ali que eu preciso adicionar o token, que é o primeiro cara do array ali, como permitido para receber os dados nesse mass assignment, tá? Que é o seguinte, vamos começar aqui, vamos lá no post, vou aqui, app-post.php. Nesse cara eu tenho um atributo protegido chamado de fillable, e aqui eu passo um array com os campos que eu vou permitir essa atribuição em massa. Perceba que são os nomes dos campos pensando lá nas colunas do banco, tá? Que é onde a gente está passando informações. E o que vem lá do formulário? Exatamente esses campos, tá? E quando eu passo aqui para o data, o próprio Laravel cria as associações, pega os valores e já salva na coluna correta. Só que se você pensar comigo, isso é um pouco problemático se você deixar isso só o Léo, tá? Então, de cara, você já não é permitido usar o mass assignment só chamando o create. Você tem que dizer, eu quero fazer atribuição em massa, mas eu tenho que especificar os campos que eu quero que essa atribuição em massa aconteça. Então aqui geralmente você vai colocar as colunas do seu banco ali para você trabalhar. Se lá na view você tem um nome de campo do input chamado de, tiver algum prefixo, sei lá, ou qualquer outro nome, por exemplo, título, né? Título underline alguma coisa, por exemplo. Isso aqui veio, vamos supor que veio lá do formulário. Aí você teria que montar um array, tipo title é igual a esse cara aqui e depois vírgula description, e aí sim esse array aqui passar para cá, tá? Então sempre respeitando as colunas lá do banco, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você. Então esse cara, ó, de uma forma bem mais simplificada, com um pouco mais de configurações e permissões, para também a gente não deixar as coisas soltas, né? A gente já consegue criar uma postagem tranquilamente. Então, por exemplo, se eu vier aqui e atualizar, atualizar aqui, vou reenviar essa requisição. Não tive nenhum erro. Se eu voltar aqui nas postagens, tá aqui o post, ó. Então, aqui são duas formas de você trabalhar, tá? Essa daqui é, deixa eu copiar isso aqui, ó, criando post usando mass assignment, tá? Agora vamos aqui pro show. Pro show, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, post é igual a this, pegar o nosso model. Eu tenho um método find que me permite buscar uma informação pelo ID dela e ele já retorna aqui pra gente. Aí o que eu faço? Retorno view
posts.edit, vou mandar para view esse post que eu busquei do banco, tá bom? Beleza, tá aqui pra gente. É claro que vamos voltar aqui para nossa listagem. Se eu clicar nesse cara, o que ele vai me dizer? Que a view não existe, correto? Post edit não foi encontrado. Ele me diz assim, você quis dizer post.index? Não, né? Eu quero ir para edição. Tá? Aqui, pessoal, mais uma vez, reforçando. Geralmente esse método é só para exibição do dado, né? E a formulário de edição geralmente ficaria nesse cara aqui. Esse cara aqui, a rota dele real é isso aqui, ó. Posts, o ID do post, edit. O que a gente tá ali em cima é só posts barra o ID, tá? Aí você fica livre para trabalhar como quiser. Eu vou já exibir o formulário aqui nessa view de show, tá? Aqui para simplificar, vou abrir aqui o create.blade.php. Vou fazer um Ctrl Shift S ou Command Shift S no Mac. Vou salvar lá dentro da pasta posts em views como edit.blade.php. Ele já está aqui, ó, edit.blade.php, tá? E aí aqui o que eu vou fazer? Esse cara aqui, esse formulário, ele já vai para onde? Para posts/update. Como ele espera um parâmetro, preciso informar o array aqui, passar o nome do parâmetro, que é post, e pegar o ID dinâmico desse cara, né? Então, post e o atributo ID, tá? Aí aqui vai entrar o pulo do gato, mas antes, bora preencher os campos. Então, vou chamar aqui o atributo value do nosso input. Vou printar aqui quem? Post title. Opa. E vou printar aqui post description entre as tags textile, beleza? Tranquilo. Aí aqui o nosso botão vai ser atualizar post. Beleza, deixa eu fazer aqui, deixa eu voltar aqui, vou atualizar. Tá aqui já com as informações. Agora, deixa eu te mostrar aqui o problema barra não problema, né? Vou já te explicar. Eu vou fazer um DD bem aqui em cima nesse store, no request all, tá? No store. Por que, Nancy? No store tu mandou lá para a rota do update? Só para me te explicar um pequeno ponto aqui que eu comentei lá no começo e eu vou te relembrar. Beleza? Se eu atualizar isso aqui, eu vou clicar em atualizar a página, vou clicar agora em atualizar post. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Na verdade, a gente nem teve o que eu queria te mostrar, mas não tem nenhum problema. O que aconteceu aqui, ó. Ele está me dizendo que o método post não é suportado para esta rota. Qual é a rota? Posts barra UID. Eu estou mandando um posts para barra UID. Se a gente for lá no terminal e fazer novamente aquele artisan route list, eu vou diminuir aqui rapidamente. Você vai perceber que o método post eu só tenho para barra posts. Para barra posts e um ID, eu só tenho get, put, patch ou delete. Voltando aqui para o browser, que é justamente o que ele está me dizendo aqui, ó, get, o head também, né, o put, o patch e um delete, que respeita essa rota barra posts barra UID, tá? Essa rota como recurso, ela geralmente ela é pensada para uma API REST, que resumindo, ele vai se comportar cada operação respeitando o verbo HTTP. Então, o get para recuperar uma informação, o head, geralmente quando você manda uma requisição com o verbo head, ele vai retornar para você quais os verbos que aquele ponto que você mandou naquela requisição aceita. Quando você manda um put ou patch é para atualização, resumindo, e um delete já está na cara para remoção de um dado. Só que eu falei para você, cara, não suporta o HTML, o formulário não suporta put, patch, delete ou head. Como é que a gente faz isso? Eu quero mandar um put, certo? E eu quero mandar isso de um formulário. O Laravel tem uma dica aqui pra gente. Deixa eu tirar daqui o que eu queria mostrar, mas acabou não indo. Não tem problema, voltando aqui para o edit. Ele tem uma diretiva chamada de method. E eu posso passar aqui qual verbo que eu quero que ele interprete
quando eu enviar esse formulário, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai adicionar um campo com o nome underline method na requisição e o valor dele put. Aí internamente o Laravel se vira para mandar isso lá para o método update, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Eu vou agora, nesse caso eu tenho que voltar para o formulário, então eu vou clicar na URL, dar um enter e vou mandar esse cara. Perceba que não tivemos erro, ficou tudo em branco, então ele já foi para o método update. Como é que eu te provo isso? Vou voltar aqui para o código, vou aqui no post controller, aqui abaixo no update, ó, vou só fazer o que? Vou fazer um dd no underline method, que retorna o nome desse método pra gente. É do próprio PHP, tá? Essa constante. Então eu vou voltar aqui para o browser, atualizar. Ó, a gente caiu lá já. Agora o que eu faço para atualizar essa informação? É bem simples. Primeiramente, eu preciso buscar pelo post que eu quero, através do model, né? Através do model, né? Buscar aqui o post, eu já tenho o ID dele aqui, ó. E esse post eu posso usar também, só que nesse caso é atualização em massa por meio do método update. E eu passo o meu data. Esse data vem da onde? Da nossa requisição, a gente já fez isso anteriormente. Beleza? E aí ele vai atualizar para mim essa informação. Deixa eu voltar aqui. Vou atualizar isso aqui, vou reenviar a requisição. Não tivemos nenhum erro, vou acessar o URL, dar um enter. Eu não sei nem se eu tive atualizado alguma coisa, vamos atualizar agora de fato. Tá? Vou clicar em atualizar post. Não tive nenhum erro, vou na URL, dar um enter. Tá aqui, ó. Ele já atualizou pra gente tranquilamente aqui o nosso post, tá? Aqui no caso da postagem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um botão aqui mesmo nessa tela para a gente remover o nosso dado. Agora, como é que a gente vai trabalhar esse destroy aqui? Certo? Como é que ele é trabalhado aqui pra gente? Eu vou construir já um método. O método vai ser muito próximo desse aqui acima, então eu vou copiar a linha 93 e a 94 aqui, ó, copiei. Vou colar aqui abaixo. Só que aqui eu estou no destroy, que é para remover o dado, certo? Então aqui eu recebo o ID, eu já estou buscando esse post pelo ID dele no método find. Eu quero o quê? Eu quero remover ele. Então eu vou chamar, ao invés de update, o método delete sem parâmetros. E aí esse post que foi buscado aqui na linha 106, ele vai ser removido. Beleza? Só que aqui agora tem outro macete, né? Como é que eu vou mandar o verbo delete? Então, nesse caso, voltando para o Visual Studio Code, no próprio edit, eu vou criar, logo depois desse form aqui, eu vou colocar aqui um HR só para separar. Vou criar um outro form, vou definir aqui a minha action route posts.destroy, que é o apelido dessa rota. Tá bom? O método tem que ser post também. Post. E aqui eu só preciso fazer o que? Passar o CSRF, eu estou mandando um post, e o meu arroba method. Passando qual verbo? Delete. Beleza? E eu posso até copiar esse botão aqui de cima. Copiar aqui, colar aqui abaixo. Mudar aqui de success para danger, para ficar vermelhinho ali. E vou colocar aqui, ó, remover post. Tá? Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai fazer uma requisição post para a rota posts.destroy, mandando essa informação que eu quero que essa requisição desse formulário seja interpretada não como post, mas como delete. Aí ele cai dentro do método destroy lá do controller para gente. Só que aqui tem mais um porém, eu tenho que passar o parâmetro. Então, post e post ID, tá? Você poderia colocar esse formulário lá na tabela também, não tem nenhum problema, tá bom? Aqui é só para facilitar o momento aqui da aula, tá certo?
O como fazer você já está vendo aqui. Aí é só questão de onde você vai colocar, tá? Se eu voltar aqui para o nosso formulário, eu vou atualizar. Vou ter agora o remover post, vou clicar nele. Não tivemos nenhum erro, mas eu vou tentar acessar o mesmo ID. Então, selecionar o URL, vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dizer que eu estou tentando pegar uma propriedade de um não objeto. Por quê? Porque esse cara já não existe mais, né? Para esses casos aqui, se eu voltar aqui, ó, a gente pode usar um método lá no find. Em qualquer momento que você quiser fazer um find, você pode fazer um find or fail. Certo? O que isso faz? Vamos aqui no browser, atualizar. Ele dá um not found pra gente, beleza? Aí toda vez que você usar um find, se você achar conveniente, você pode usar o find or fail, tá? Eu vou até colocar logo em todos aqui. Se ele não encontra, ele lança uma exception ali e dá um 404 not found pra gente, tá? Então, pessoal, a gente completa o CRUD aqui pra gente, beleza? Se eu voltar aqui para posts, a gente tem a postagem, eu posso criar uma postagem, tá? Foi criada ali, se eu voltar aqui, ela está aqui acima, eu posso editar ela, certo? Ó, se eu voltar lá para listagem de novo também, ela vai estar aqui atualizada e eu posso remover ela aqui pra gente, beleza? Agora, Nanderson, eu gostaria de fazer uns redirects aqui, tá certo? Como é que eu faço? A gente tem... Eu vou mostrar aqui como eu trabalho, tá? Então, eu geralmente gosto... Eu vou começar aqui do destrói e vou pra cima. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu recorto isso aqui. Como a gente está trabalhando com exceptions, quando acontece um erro, é importante que a gente sempre controle isso, usando o bloco try-catch. Vou explorar a exception do próprio PHP aqui mesmo. E aí aqui, o que eu gosto de trabalhar? Eu geralmente faço aqui, ó, se env app_debug, ele vai pegar lá do meu arquivo .env da raiz do projeto essa chave de app_debug, se ela tiver como true, eu retorno a mensagem do erro real. E aí o que eu faço? Posso fazer um redirect back. Ele volta para o estado anterior ali para a gente. Se não, eu retorno a mensagem padrão, vamos chamar assim. E aí eu faço o redirect back porque deu erro, né? Essa mensagem real é a mensagem real do erro aqui, ó. Que é importante que, enquanto você está desenvolvendo, que você resolva o erro real. Terminou o desenvolvimento, desabilitou o debug, aí você vai ter a mensagem padrão. Eu vou já te mostrar como a gente faz essas mensagens com pacote para simplificar a nossa vida, tá? Aí eu vou só copiar isso aqui e vou colar nos outros ali, tá bom? Vou colar aqui no update. Aí é claro que eu tenho que colocar o try aqui em cima, né? Tá bom? Aqui no show, acho que eu não... Eu posso colocar no show, né? Posso colocar aqui no create também, tranquilamente. Opa, acabei não copiando. Tá? E aí, deixa eu copiar só o cat, porque aí facilita mais pra gente fazer isso aqui. Eu vou fazer rapidamente aqui, eu vou dar uma agilizada só pra você ver eu colocando, tá bom? Bom, então é isso. Se você quiser colocar também para controlar o create, o index, tá? Fica à vontade. E aqui, nesses controles, o que acontece? Vamos aqui no Store. No Store, geralmente você vai fazer o quê? Vai retornar a mensagem de sucesso, né? E aí você vai ter aqui um return, redirect.
Aí aqui eu vou mandar para a rota. A rota eu chamo pelo apelido também, né? Então então posts.index vai lá para a listagem, certo? Por exemplo, vamos criar uma postagem. Vou clicar aqui, ó, criar postagem, testando redirects, testando redirects. Vou clicar em criar postagem. Já voltamos aqui para a listagem, tá? Só que aqui é bem interessante a gente usar mensagens, né? Então, eu gosto de usar um pacote Laracasts/Flash. Ele já tem um suporte aqui para o Laravel 6. E aí, como é que a gente instala esse cara? Composer require Laracasts/Flash na raiz do projeto. Então, vamos aqui. Deixa eu limpar minha tela aqui. Dar um zoom. Composer require Laracasts/Flash. Vou dar um Enter. E aí a gente vai esperar ele instalar pra gente. Bom, então ele já instalou pra gente, tá? Vou limpar minha tela aqui. E como é que eu uso isso no projeto? Aqui na própria documentação, a gente já tem como utilizar. A gente chama aqui o helper flash, passa a mensagem. E aí a gente pode usar os métodos success_error que vai criar os alerts lá do Bootstrap de forma com a cor verde, com a cor vermelha e assim por diante, tá? Por isso que ele fala aqui para a gente incluir o Bootstrap. E aí eu posso incluir a exibição disso, então eu vou copiar aqui, ó, @include, flash, message. Vou voltar aqui e vou colar isso lá no nosso app. No nosso app.blade.php que está na pasta layouts. Esse cara aqui. Eu vou colocar aqui dentro, ó. Tá bom? Vou colar ele aqui. Beleza, colei aqui, agora vamos aqui, deixa eu minimizar isso aqui, no post controller, aqui no próprio, no store por enquanto. Nessa linha aqui, retornar a mensagem de sucesso, eu removo. Vou chamar aqui, ó, flash, colocar aqui, post criado com sucesso. E aí eu quero o alert verde, então chama aqui o método success, tá? Para agilizar, eu vou copiar isso aqui. Aqui abaixo, deixa eu chamar aqui flash. Vou passar a mensagem real que vem ali do nosso exception. E aí eu vou colocar aqui como o warning, para ele trazer ali um alert amarelo. Tá? Deixa eu copiar isso aqui mesmo, deixa eu copiar daqui. Vou colar aqui abaixo. Aí aqui é a mensagem padrão, né? Então, postagem não foi criada com sucesso, tá? E aí a gente vai descendo aqui, ó. Aqui no show, o próprio sucesso é a exibição do formulário. No caso do erro, posso colar aqui, ó, a mensagem real ou uma mensagem padrão. A gente pode colocar aqui post não encontrado. Aí aqui pra gente, como a gente vai sair lá da home para single, o back vai acabar voltando para home, tá? Mas se você quiser botar um route e voltar para o post index também, você já vai ter um maior controle ali e saber que realmente vai voltar, tá? Aí a gente vai descendo no update, o sucesso, flash, post atualizado com o sucesso, success, né? E aí eu faço o que? Return, redirect, route, posts.index. Sempre chamando pelo apelido, tá, pessoal? Para facilitar futuras migrações, se existirem. E aqui eu colo o padrão e aqui, no caso, a mensagem do erro real e aqui a mensagem padrão. Então, vou colocar aqui e vou passar a mensagem. Post não foi atualizado ou não pôde ser atualizado, né?
E aqui abaixo no delete, sucesso, flash, post removido com sucesso, método success. Eu vou retornar o que? O redirect para a rota posts.index. E aqui abaixo só coloco a questão dos erros, tá? Real e a mensagem padrão. Nesse caso aqui, post não pode ser removido. Tá? Então o que esse cara faz por debaixo dos panos? Ele coloca essa mensagem na seção pra gente, coloca a informação de warning. Quando ele exibir, no caso do warning, ele exibe a mensagem dentro de uma mensagem de uma classe alert com alert warning, exibindo um alerta com um background amarelado ali pra gente. O success, ele vai exibir a mensagem que está aqui e um alert do Bootstrap, da classe Bootstrap, com a classe success que vai exibir um background verde. Tá? Vamos testar isso aqui. Tá bom? Vou botar aqui no Laravel. Vamos editar. Atualizar post. Ó, post atualizado com sucesso. Quando ele lê isso aqui, essa mensagem, ele já tira isso da seção. Então, quando eu atualizar de novo, já não vai existir mais, tá? Por isso que é chamado de flash. Beleza? Aí eu vou criar, né? Criar postagem. Criar postagem. Tá? Post criado com sucesso. Vou editar esse último aqui. Vou remover. Post removido com sucesso. Se, por exemplo, a gente tiver... Deixa eu fazer um erro aqui no Store. Só passar em branco, né? Porque eu acho que lá na base deve estar como obrigatório, apesar de não ter validação. Ó, redirect back, voltou o quê? Voltou para o formulário. Eu fui no Store, voltou para o formulário com a mensagem real, certo? E aí, se esse projeto tivesse em produção, seria a mensagem não pôde inserir essa postagem. Então é importante você sempre lembrar, quando colocar em produção seus projetos, não permitir a exibição ou desabilitar o debug, melhor dizendo, tá bom? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente fez aí as operações usando o controller como recurso, que geralmente não é o que a gente mostra de cara, tá? Mas pelo menos isso aqui já dá um bom aprendizado e leva vocês bem adiante com o framework, tá bom? Então eu foquei mesmo no CRUD, como eu comentei com vocês. E bom que a gente já tinha coisas já criadas aqui, como o próprio interface do UI que a gente trouxe ali com o Bootstrap, já facilitou nossa vida aqui nessas, tirando o zoom aqui, né, nesse trabalho de visual para ficar legal também, tá? E aí, espero sinceramente que você tenha gostado, tá bom? Foi um conteúdo bem denso, deve ter dado, ficou bem grande também, mas espero ter contribuído aí com o seu aprendizado de alguma maneira. Espero ter trazido aí insights interessantes para você que está começando, de repente para você que queria ver como é que é o framework. Espero que essa série por completo tenha te trazido uma boa noção disso, tá? Se você quiser ir para o próximo nível com o framework, conhecer mais detalhes, tanto da parte de uso de CRUDs, da autenticação, da parte de migrations, controllers, todo o trabalho ali com relações e banco de dados, eu recomendo fortemente aí que você aproveite a nossa promoção no nosso e-book Laravel 6 Criando Aplicações Web, tá? Então a gente tem uma oferta disponível por mais 20 dias, né? Contando com hoje. E ele vai estar aí de R$ 14,99 por apenas R$ 7,00. Bom, aqui você no link abaixo do botão de compra você vai ter mais informações sobre em que pack está esse e-book, certo? Aproveite e aumente sua produtividade usando o framework Laravel e a versão mais recente, o Laravel 6. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido de verdade. Espero que esse material realmente tenha te ajudado. Mais uma vez te peço aí, se você não deixou o joinha, deixa o joinha pra gente, para dar uma força pro vídeo. Se você tiver dicas de próximos materiais que você quer ver aqui no canal, escreva abaixo nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre o processo, também escreva aí, eu vou tentar responder todo mundo, na medida do possível. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Vão ter mais séries, vão ter mais materiais aqui no canal sobre PHP, Laravel, Symfony,
Ionic Front-End, tá? E agora eu estou tentando trazer um foco bem maior e trazer mais conteúdo para vocês, tá certo? Um forte abraço, desejo sucesso e a gente fica por aqui nessa série sobre as novidades do Laravel 6, concluindo com esse CRUD aqui prático para você. Até mais!